Olá, amigos e amigas, sou Luiz Horácio, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos e dê aquele like caprichado, aquele joinha para nos incentivar. Lembrando que neste canal tenho 7 playlists a saber: como ser romântico, como ser criativo, como fazer sucesso e ser feliz, experiências de vida, educação e cidadania, projetos de lei que o Brasil precisa e se eu fosse presidente. Lembrando também que neste canal a maioria dos vídeos são baseados nas minhas próprias experiências e observações pessoais e também no conteúdo dos vários livros que eu escrevi, 35 ao todo, 6 dos quais já foram publicados, tá certo? Hoje o assunto é pandemia. Estamos beirando 450 mil mortos pela Covid-19 só no Brasil. E, infelizmente, a situação ainda requer muito cuidado. Apenas 19% da população foi vacinada pela primeira dose e, desculpem, e pouco mais de 9% foram vacinados integralmente, já estão teoricamente imunes da doença. Isso é muito ruim, até porque nós estamos vivendo um problema sério. A vacinação que durante 2 ou 3 dias, desde março, desde janeiro, aliás, fevereiro, quando começaram as vacinações, teve 2 ou 3 dias que passaram de 1 milhão entre primeira e segunda dose, na somatória entre a primeira e segunda dose. Enquanto que os Estados Unidos, na mesma época, estava vacinando 4 milhões por dia. Então, eu quero relembrar que quando eu comemorei a vitória do Joe Biden, lá nos Estados Unidos, no lugar do Trump, muita gente que gosta do presidente daqui, que não é o meu caso, obviamente, não tenho nada de pessoal contra a pessoa dele, mas enquanto presidente, esse cidadão deixa muito a desejar. Ele vive fazendo trapalhada, presepada, enfim, ele é um figura, totalmente fora da casinha. O cara tem sérios problemas de sintonia com a realidade, é prepotente e acaba trazendo consequências drásticas para toda a população, acaba prejudicando 210 milhões de pessoas. Pode ser que tenha aí 1, 2 milhões que estejam sendo beneficiados com umas trapalhadas, as lambanças desse cidadão, mas 210 com certeza só está tendo prejuízo. Não bastasse a pandemia, que é inevitável, nós temos que suportar e tolerar um cara inconsequente, despreparado, totalmente equivocado, desequilibrado e ainda que sem ter sequer, teoricamente, o ensino médio completo, ele quer receitar, quer prescrever medicamento como se fosse médico, não é? Se fosse um cidadão comum se passando por médico, tentando prescrever cloroquina no lugar de vacina, iria preso por exercício ilegal da profissão. Mas como é o presidente, tem gente que bate palma até, acha bonito isso, mas é muito feio isso, beira o ridículo, quer dizer, ultrapassa o ridículo. Um presidente que não tem formação nenhuma científica, querendo se bancar o médico, bancar o cientista, e só falando asneira. E como se não bastasse também, nós recebemos o IVA, que é o ingrediente básico da vacina. Boa parte nós recebemos da China, aliás, a grande maioria do ingrediente básico, do insumo básico para fazer vacina, nós recebemos da China. E agora, no dia 5 deste mês de maio, ele insultou novamente a China, ainda que indiretamente, mas ficou bem claro que se tratava da China. Ele estava se
se referindo ao PIB da China, o Produto Interno Bruto, que é a soma de toda a riqueza produzida naquele país, como seria o nosso PIB, a soma de toda a riqueza produzida aqui, a soma dos bens, valores e serviços produzidos durante um período de tempo. Pode ser um dia, um mês ou um ano, ou até mais. Ora, ele é presidente, por que ao invés de ficar observando o quanto que o outro está crescendo e querendo adivinhar por quê, ele não toma medidas plausíveis, medidas execuíveis para fazer o nosso PIB crescer, porque é para isso que ele é pago. A semana passada estava se cogitando no Congresso aumentar o salário dele. Pelo servicinho de péssima qualidade que esse cara está fazendo, ele não deveria ganhar nada por mês, ou no máximo um salário mínimo. Mas ele está ganhando 39.700 e quer ganhar mais do que isso. Para remunerar o quê? O cara não sabe nem contratar assessor de qualidade. Ele contratou o ministro do Meio Ambiente, que é contra o meio ambiente. Contratou o ministro das Relações Exteriores, que detona as relações exteriores. Contratou o ministro da Ciência, que, coitado, e todos os ministros dele, ele não deixa, ele reclama que o Congresso, o STF, não sei quem, a imprensa, a vizinha dele, o cachorro da vizinha não deixa ele trabalhar, mas na realidade ele que não deixa os ministros trabalharem. Ele é centralizador de poder. Se ele fosse um cara assim, um suprassumo da competência, até que seria tolerável, mas mesmo assim seria ruim. Mas não tem nada de competência o cara, e ainda só permite que o juiz vá no banheiro, se pedir licença para ele, se vá para casa, se pega o avião, ninguém, eu nunca vou esquecer ele ao lado do Pazuello sem máscara, o ex-ministro que aliás vai depor amanhã, lá, que tem o direito de ficar em silêncio, lógico, ex-ministro da Saúde, dizendo, um general falando, um manda, o outro obedece. Lógico, o general estava na condição de subordinado do presidente, mas os dois são subordinados do povo. É isso que a população tem que entender, independente da sua crença, não importa qual a sua crença, entendimento, inteligência tem que ser uma coisa universal. A gente não pode subordinar nossa capacidade de inteligência e entendimento das coisas às nossas convicções religiosas ou militares. É fácil de entender que o presidente não pode prescrever remédio. É fácil de entender que o presidente tem que dar autonomia para os ministros trabalharem. É fácil de entender que um ministro da Saúde tem que ser, no mínimo, um médico, um pesquisador, um profissional da área da saúde com experiência. Não só na área da saúde, mas com experiência administrativa também. O general lá, coitado, do Pazuello, não tem nem uma coisa nem outra. Então fica difícil. É uma incompetência generalizada. O cara que é presidente não tem capacidade nem de contratar assessores capacitados que correspondam às expectativas do povo e às necessidades da nação. E, como eu estava dizendo antes, não é preciso ser muito inteligente para entender isso, mas a gente não pode subordinar a nossa capacidade de entendimento às nossas convicções religiosas ou militares. Eu espero ter sido claro nisso, porque a partir do momento que você faz isso, você passa a ser parcial, ou seja, passa a só ver um lado da coisa, ou seja, ver só o seu lado. E só o lado de uma pessoa não resolve os problemas da nação. Consequentemente, a nação vai de mal a pior. Enquanto o PIB da China cresceu em média 6,83% nos últimos 20 anos, o do Brasil, no governo Bolsonaro, caiu 3,1%. Então, por que ele não se empenha em pelo menos trocar a equipe para botar gente e deixar uma nova equipe trabalhar para melhorar esse PIB? Para de olhar a grama do jardim dos outros, cuida do seu próprio jardim, presidente.
Seja consequente e menos prepotente, presidente. Abraço. Tchau.